Está começando mais um Eco RVC, transmitido pelo canal 8 da NET. Hoje falaremos de assuntos muito importantes relacionados ao meio ambiente e tenho certeza que vocês vão gostar. Vamos falar da extração de areia para construção. Sabe aquela areia que chega na sua casa quando você está construindo ou reformando? Sabia que é um item que possui toda a relação com o meio ambiente e que o Vale do Paraíba é um dos maiores produtores em termos de qualidade e volume? Vamos falar de onde vem essa areia, quais são as máquinas utilizadas, como aquela areia chegou ali e como é feito todo o procedimento até chegar na sua casa. Vamos falar também sobre o Cadastro Ambiental Rural, ou CAR, como é normalmente chamado. Você que tem propriedade rural provavelmente já ouviu falar. Se trata de um dispositivo que o governo usa para contribuir com a conservação da vegetação em nosso país, disponibilizando parte das propriedades particulares como áreas de preservação ambiental. Falaremos também sobre os programas nacionais que dão acesso à água em locais que predominam a seca, como eles surgiram, quem são os responsáveis e como toda essa movimentação ocorre para que cada vez mais pessoas possam se beneficiar de água potável. E você, tem alguma curiosidade sobre questões ambientais e gostaria que eu falasse aqui? Nos mande uma mensagem pelo Instagram da RVC ou por e-mail. Sempre vamos selecionar algumas ideias e falar sobre quem nos mandou também. Bom, então fique por aí, porque temos bastante o que falar hoje. Está começando mais um Eco RVC. Vocês sabiam que o Vale do Paraíba foi um dos maiores produtores de areia do estado? Essa atividade sempre gerou muita polêmica pela visão de algumas pessoas. Algumas dizem se tratar de uma degradação do meio ambiente e outras dizem que é uma atividade necessária ao desenvolvimento e que tem função social e econômica. Ao fim da nossa conversa, qual será a visão que você terá sobre esse assunto? Será que você vai se manter ou será que você vai mudar completamente? Então fica ligado que vamos falar mais um pouco sobre isso. Antes de falar sobre a mineração, preciso passar um conceito para vocês e ver se concordam. Existe uma posição que diz que o ser humano é degradador por natureza. Mas o que isso significa? Por exemplo, o celular que está próximo de você. Ele tem componente de metal que veio de uma mina em alguma parte do país. Possui plástico feito de algum polímero, ou sendo mais simples, seu sapato, que foi feito de couro de algum animal. Sua camiseta, feita de algodão, que é extraído de árvores, ou seda, que é fabricado por um animal. E claro, pessoal, estou generalizando. Algumas pessoas conseguem viver sem esses materiais, mas a maioria não. Mas voltando, o ser humano precisa extrair da natureza tudo o que consome, de uma forma ou de outra, falando sobre a extração de areia no Vale do Paraíba e alguns outros lugares. A atividade é chamada de extração de areia em cava submersa. Mas o que isso significa? O início da mineração de areia normalmente é em uma área de pasto, como esses que vocês podem ver na beira da rodovia. Com máquinas chamadas de escavadeiras, inicia literalmente um buraco no chão, onde a parte superficial do solo é retirada e após alguns centímetros ou metros já começa a aparecer areia. Simplificando um pouco, essa situação de ter argila por cima e iniciar a areia depois é devido à formação geológica da região. Por milhares de anos, os rios foram mudando de lugar no Vale do Paraíba. Essa mudança de lugar é porque, de acordo com o movimento da água, a lateral do rio vai sofrendo atrito, transformando rochas em partículas menores, como a areia, por exemplo. Como vocês podem ver, o rio tem vários meandros, que são essas espécies de barrigas. À medida que a água passa, ele retira o solo de um lado e deposita no outro. É isso que faz com que o rio mude de lugar. E com o passar de milhares de anos, isso foi sempre ocorrendo, deixando áreas cheias de areia por onde passava. Pessoal, falei da formação geológica de uma forma muito simplificada, mas acredito que já foi possível ter uma noção do que é a formação de areia por aqui, né? Retomando. Então, inicialmente, a extração começa em uma área de pasto, onde a escavadeira começa a perfurar o solo, retirando a primeira camada de argila e chegando na areia. Continuando a aumentar o buraco, chegamos no que é chamado de lençol freático. Sabe o que é?
Lençol freático é onde se acumula água no subsolo. É dessa água que se formam os rios e também de onde vem a água que você consome em casa. Nos próximos blocos, vamos falar um pouco mais sobre isso. Quando atinge o lençol freático, se forma uma espécie de lagoa, que é de onde vem o nome extração de areia em cava submersa, ou extração de areia em uma lagoa. Vou passar um vídeo para vocês entenderem melhor como isso funciona. Aqui fica mais claro como tudo acontece. Esse primeiro equipamento que vocês estão vendo é chamado de draga. Nada mais é que uma embarcação que possui uma bomba d'água nela. A draga puxa a areia que está no fundo da lagoa e lança para fora, usando o motor. Essa areia é empilhada para secar, onde são formados montes em vários locais da propriedade. É possível vocês verem um pouco mais de perto como é a estrutura dessa draga. Além do motor, ela possui várias tubulações, onde quem está operando consegue comandar a profundidade que os tubos podem ir e também para onde a areia está sendo mandada. Muito legal, né? Mas concluindo, pessoal, a extração de areia que vimos agora nada mais é que retirar do solo, de uma forma mecânica, todo o minério, empilhar, esperar secar e levar para as construções. Falando sobre as questões ambientais, todas essas empresas têm a obrigação de possuir uma licença ambiental para funcionar. Nessa licença, são vistas a metodologia usada, se é possível a atividade naquela região e quais serão as compensações ambientais que a empresa deverá pagar e fazer para estar operando. E voltando ao que falamos no início, o ser humano é um ser que degrada, pois precisa retirar da natureza o que precisa. A mineração é uma dessas situações, pois sem ela não existiriam toda a estrutura que o país precisa para crescer, como estradas, prédios, portos, pontes e até mesmo a sua casa. Exatamente, onde você mora hoje não seria possível sem a mineração. E aí, qual a sua opinião sobre essa atividade? Antes achava ruim e agora mudou de ideia ou não conhecia nada e tem uma opinião formada? Conta pra gente e se quiser podemos falar um pouco mais sobre esse assunto. E fique por aí, porque no próximo quadro vamos falar um pouco sobre legislação ambiental de uma forma simples, que com certeza vai ajudar a evitar muitos problemas no futuro. Voltamos já! Voltamos. Já ouviram essa expressão? CAR. Ela é sigla para Cadastro Ambiental Rural. E vamos falar um pouco sobre ele agora. O Cadastro Ambiental Rural é um instrumento fundamental para auxiliar no processo de regularização ambiental de propriedades e posses rurais. Se trata de um levantamento de informações do imóvel, onde é feita a delimitação das áreas de proteção permanente, que as pessoas chamam de APP, reserva legal, vegetação nativa, área rural, áreas de interesse social e de utilidade pública, com o objetivo de traçar um mapa digital para que possamos fazer um acompanhamento mais de perto sobre as características ambientais de cada região. Parece complexo, né? Mas ele surgiu com a ideia de facilitar a vida de quem tem uma propriedade rural. As informações são usadas para ajudar no planejamento do imóvel rural e na recuperação de áreas degradadas. Com o CAR, é possível planejar a formação de corredores ecológicos, que falamos aqui no programa anterior, além da conservação de demais recursos naturais. Falando um pouco fora da nossa região, na Amazônia, o CAR já foi implantado em vários estados. Ele é usado como importante instrumento para ajudar na gestão ambiental e políticas públicas da região. O CAR ajuda também no controle de desmatamento, sendo uma notícia que chega com frequência para nós aqui do Sudeste. Então, já conheciam o CAR? Existem muitas situações e informações que dificilmente chegam até nós, mesmo sendo os maiores interessados. Então fique sempre atento, pesquise, consulte, porque você pode evitar um grande problema que nem fazia ideia que existia. Que existem muitas famílias que não têm acesso à água no país, a maioria das pessoas sabem. Mas você sabia que existem programas públicos e privados que levam água para lugares onde há escassez? Vamos falar um pouco como isso tudo funciona. Esse programa tem a função de construir poços artesianos, juntamente com cisternas e kits de irrigação. Para algumas pessoas, esses são nomes incomuns, mas vou explicar para vocês o que significa cada um deles.
Poços artesianos são simplesmente poços profundos com 30, 50, 100 metros de profundidade, por exemplo. É a mesma teoria de poços que existem em algumas casas ou áreas rurais, os quais muitas vezes são feitos à mão. A diferença é que esses precisam de muita tecnologia para serem realizados, pois com a profundidade existem desafios como perfurar rochas, equipamentos pesados, proteções e muito mais. O intuito é buscar água nas reservas mais profundas, as quais necessitam de estudos para determinar se realmente existem naquele local. Ou seja, pode acontecer de haver a perfuração e não encontrar nada. Já as cisternas são estruturas mais simples. Você provavelmente já ouviu falar nesse nome, mas nunca viu uma de perto, não é? A cisterna é o sistema que consiste em um reservatório que faz a captação e armazenamento de água da chuva. Mas no caso que estamos tratando, também pode receber água do poço artesiano. É um equipamento economicamente sustentável e seguro, usado para o reaproveitamento da água no uso doméstico, na irrigação de hortas e tudo mais o que é relacionado. É considerada uma das melhores e mais eficazes opções em relação à redução do consumo de água. Normalmente, a cisterna é localizada no interior do solo e funciona da seguinte maneira. A água coletada passa por uma calha, que é responsável pela retirada de alguma sujeira. Quando fica cheia demais, existe uma espécie de ladrão, que tem a função de lançar para fora a água que estiver sobrando. Então, falamos do poço artesiano, que busca água em poços profundos, da cisterna, que pode armazenar essa água, além de captar a água da chuva, e por fim, temos os kits de irrigação. Nas áreas mais necessitadas, além do consumo de água, é muito importante também a produção de alimentos por meio de hortas e lavouras. Foi onde surgiu a complementação de todas essas estruturas, se tratando de uma maneira de viabilizar a produção de alimento. Essa é a função do sistema de irrigação, conduzir a água guardada de uma forma sustentável para que aumente a produção de alimento. É muita coisa para pensar, né? Para muitas pessoas e regiões, não ter água à disposição é algo impensável, para outras é comum do dia a dia. É por isso que essas atitudes são tão necessárias, para que traga cada vez mais qualidade de vida para muitas famílias. Para ficar mais fácil entender como os programas que levam água para esses locais usam da tecnologia ambiental para chegar ao seu objetivo, segue uma ilustração de como tudo isso funciona. Espero que vocês tenham aprendido sobre os programas de acesso à água e como toda a tecnologia para fazer isso acontecer. Mas ainda não acabou. No próximo bloco teremos entrevista ainda. Espero por vocês!
bem, pessoal? Hoje eu estou aqui com a Camila Martins, ela é enóloga da Serra Catarinense e ela vai falar um pouco para a gente como funciona a produção de vinhos e também a produção das uvas, onde ela trabalha. E aí, Camila, tudo bom? Tudo bom, Átila? É um prazer estar aqui com vocês, apresentar um pouco da minha história, a história da vinícola e também da Serra Catarinense. Excelente. Camila, começar a fazer a pergunta mais base mesmo. Hoje, qual que é a sua formação e onde você adquiriu a experiência que você tem hoje com vinícolas? Bom, eu sou formada, então, pelo Instituto Federal de Santa Catarina, que é o IFSC, e eu sou formada em Enologia e Viticultura. Eu me formei o ano passado, né, no final da pandemia, e aí, então, faz um ano que eu me formei, e concomitante a isso, eu comecei a trabalhar, então, na Világio Conte como responsável técnica. A minha experiência, na verdade, em produção de vinhos vem dentro da própria Világio Conte, né? Então, ela é a primeira vinícola que eu assumo a produção. Então, já começo a minha carreira de uma forma bem grande, né? Digamos assim. Mas eu tive experiência em recepção, degustação, guia turística e em outras vinícolas também. Legal. E quanto tempo, mais ou menos, você trabalhou com as degustações, com essas outras vinícolas? Então, isso já fazem uns 4 anos, né? Desde que eu comecei a trabalhar que eu descobri, na verdade, o mundo dos vinhos, né? Eu caí meio de paraquedas e me encantei, me apaixonei. Foi onde eu decidi, então, fazer a minha formação. E aí, já trabalhei em várias vinícolas em São Joaquim nesse setor e já venho aí se arrastando por 4 anos. E é então que eu realmente trabalho na produção, na elaboração dos vinhos, fazem 1 ano, na Legal. Vila de Conde. Uhum. Legal. E só para deixar mais claro para o pessoal que está assistindo a gente, hoje você está em São Joaquim, correto? Na Serra Catarinense. Isso, Legal. eu moro em São Joaquim, né, na Serra Catarinense. A vinícola fica numa localidade chamada Pericó, né, que é uma localidade de São Joaquim, e é uma das regiões mais frias, na verdade, a localidade do Pericó é uma das regiões mais frias de São Joaquim. É um vale, inclusive, né, então é uma cadeia montanhosa, é um vale, que fica entre São Joaquim, Urubici e Urupema. Então, estamos exatamente no meio das 3 cidades mais frias da Serra Catarinense. Que legal. E fala para a gente um pouco sobre como é trabalhar na Village Conte. Então, para mim é desafiador, né? Porque primeiro que é a minha primeira experiência, né, fazendo vinhos e elaborando de fato. Aprendo muito todos os dias, porque o que a gente aprende na faculdade é uma base, digamos assim, né? Depois, o que vem realmente a parte prática é onde você realmente aprende. A vinícola, ela não é muito grande, hoje nós temos em torno de 8 hectares de vinhedos, produzimos em média 30 mil garrafas anuais, então é um lugar onde eu consigo aprender muito, né, e me dedicar bastante, não é uma vinícola tão grande, então todo o esforço que a gente faz tem muito resultado, né. Excelente. E você comentou que você está numa das regiões mais frias de Santa Catarina, e isso faz diferença para a produção da uva? Qual que é a relação entre o clima e a produção da uva, a escolha do local? Sim. Então, o Humberto ele decidiu pelo local, isso há muito tempo, né, fazem 12 anos que a vinícola iniciou o projeto. Então ele escolheu o local pelo fato de que ali já era uma região produtora, né. Nós temos outras vinícolas ali ao redor, por exemplo, a vinícola Pericó, nós tínhamos ali também a Sanvite, que é uma vinícola da Sanjo, que é uma empresa muito importante aqui na região. Então ali já estava se desenvolvendo uma região vitivinícola, então ele escolheu lá por isso, né. A questão do frio e de ser uma das regiões mais frias de São Joaquim é interessante porque nós temos um frio de qualidade para a dormência da videira, né? Então, caiu a folha, ela realmente diminui a sua atividade, entrou em dormência, fica ali quietinha, paradinha. E aí também, durante a maturação da uva, isso é muito importante, porque nós temos uma amplitude térmica realmente muito alta, chega às vezes dias ter mais ou menos 20 graus de diferença, né, entre o dia e a noite. Então, isso faz com que a uva diminua a sua atividade física à noite, mantenha a sua acidez, então faz com que seja um vinho com mais presença de boca, né? Realmente mais vibrante. Então, essa é a principal diferença do clima no vinho, né? Camila, hoje, um pouco antes da gente começar, você comentou comigo que vocês estão fazendo a colheita, né? E como é que está sendo isso aí para vocês?
Bom, então, nós estamos quase no finalzinho da colheita, né? Estamos em abril, então ainda falta o vinhedo de Montepulciano, que é a mais tardia entre as tintas que nós temos lá. Nós iniciamos a nossa colheita em meados de fevereiro e terminamos agora, né? Então, a primeira a ser colhida foi Gewürztraminer, Pinot Noir, que é a Pinot Nero que nós temos lá, e agora terminando, então, com Montepulciano. É o maior vinhedo que nós temos, né, na Village Conte, então nós vamos colher em média ali 6 toneladas, então que para nós já é um volume bem significativo, né, sendo que somos uma vinícola pequena, então já é um volume bem significativo. A Legal. Montepulciano tem como estrutura ser uma variedade mais tardia, né, então mais estruturada, mais potente, mais alcoólica, é um vinho para guarda, inclusive é uma das grandes apostas aqui da Serra Catarinense. Que legal. Você comentou de 6 toneladas. Isso, para quem está nos assistindo, o que significa 6 toneladas? É uma produção pequena, é uma produção média, é uma grande produção? O que é uma produção pequena? O que é uma grande produção hoje na região? Então, comparado às vinícolas da região, já é uma produção bem significativa, né? Mas, por exemplo, se formos comparar com uma das maiores, né, aqui da região, a Vila Francione, Vila Pericó, então é um terço do que eles produzem, é pouquinho, né? Mas para nós, assim, dentre o estilo de vinícolas que a gente está inserido, por exemplo, como vinícolas de boutique, já é bem significativo. E você quer deixar algum recado para o pessoal que está assistindo a gente, os seus contatos, como que as pessoas quiserem tirar alguma dúvida sobre a vinícola? Bom, então, tem o meu Instagram, né? Eu também quero deixar o convite para que as pessoas conheçam a Village Conte, conheçam os vinhos da Village Conte, que são espetaculares. Não é porque sou eu que faço, mas realmente são muito bons. Deixo também o convite para conhecerem os meus projetos pessoais, né? Agora, final de abril, eu vou estar lançando uma linha minha de espumantes. Então, me procurem lá no Instagram, Camila Martins, para acompanhar, então, aí os meus projetos pessoais. Hoje também eu estou desenvolvendo na região um projeto de consultorias, então como a região está crescendo, tem muitos produtores novos chegando na Serra Catarinense, então isso é um trabalho muito bacana, de acompanhar desde o início do projeto, né, mexer na terra, implantar os vinhedos, então eu também estou fazendo isso, e é isso. Legal. Excelente. Pessoal, hoje nós tivemos o prazer de conversar com a Camila Martins. Ela trabalha como enóloga na Serra Catarinense e tirou um pouquinho do seu dia, da colheita, para poder conversar um pouco com a gente. Camila, muito obrigado. Foi um assunto muito legal. Tenho certeza que vai surgir muitas dúvidas. Nós vamos colocar os seus contatos aqui para o pessoal que quiser te encontrar, que tiver interesse no trabalho, tanto o seu trabalho específico quanto o trabalho também da vinícola. E foi um prazer. Foi ótimo. Tenho certeza que para mim e também para quem está assistindo, para conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, Átila, pela oportunidade de me apresentar, das pessoas me conhecerem a Village Conte e colocar aí a Serra Catarinense no mapa vitivinícola do Brasil, né? Acho que o vinho brasileiro tem se destacado e principalmente aí da Serra Catarinense. Excelente. Pessoal, a gente está fechando aqui mais um Eco RDC. Para vocês que têm dúvidas, encaminhem para nossas redes sociais, para o nosso e-mail. Nós vamos colocar todos os contatos aqui também. E se quiserem participar, quiserem dar sugestões, a gente sempre está aberto. Um abraço e até o próximo programa.